chegou agora em 2012, 2006, dia 25, sofreu um infarto. É fulminante. Eu jamais sairia de casa, só tinha 50% de chance de sair de casa vivo, mas eu saí. Estava na ambulância, mas eu estava clamando a Jesus, Deus, né? Dele ter essa misericórdia. E ele foi agindo assim. E consegui chegar no hospital. Chegando no hospital, eu só tinha chance de 30% só, até o hospital. Dentro do hospital, ali na porta, eu já me apaguei, que eu lembro. E sumiu tudo. Né? É igual filme. Apareceu no corredor, só uma luz da situação, e ali eu me apaguei. É igual filme. Mas foi tudo real, né? Ele estava guardando ali. E lá dentro, Jesus já foi me guardando. Inclusive, ele tinha dito que minha vida já acabava. Mas ali o Espírito estava lutando, dizendo que eu não estava morto jamais. O Espírito estava tentando falar para você: tá, vamos desligar a máquina, porque a máquina está nos sustentando. Aí, no momento, eu consegui relar na beca dela, né? Não sei, né? Aí, no momento que eu relei assim, veio um clarão muito grande ali numa aparelhagem, envolvendo ela e ele, assim, eu também, né? Tudo aparelhagem. Veio uma luz muito grande, bonita. E dali a moça não desligou a máquina. E dali ela saiu correndo, ficou assustada com essa luz. Mas Jesus apareceu ali, falando que ele veio assim, né? De frente para mim, do Espírito Santo. Foi separado. Aí eu fui de encontro com ele. Uma luz muito bonita, pessoal. E essa luz aí, envolvendo nós, eu fui perguntando para Jesus. Conforme nós conhecemos, eu não ouvi assim, de forma humana. E ali eu já estava sem vida. Acho que já não tinha vida mais. Eu perguntei para Jesus: por que vocês estão separados? Né? E normalmente eu achei que Jesus se separaria. Eu falei assim: não, esse aqui é esse lugar, que está aberto aqui é o seu lugar. Aí é onde ele guardou por 2 meses e onde estava de bom, sem chance de vida, porque estava já. Eu perguntei para o médico quanto tempo agora, depois de muito tempo, eu perguntei quanto tempo eu fiquei sem vida. Eu fiquei 8 horas sem vida, sem coração funcionar e sem pulmão funcionar, sem sangue nenhum. Então ali eu já estava entregue, né? Mas muitas, Deus também mandou um santo homem, né? Que eu não conhecia ele há muito tempo. Gostei. Conheço muito. Querido de oração em pé, meu irmão. Isso me fortaleceu ali, né? E essa luz eu nunca esquecerei, porque eu não pediria para os irmãos a experimentar essa luz, porque é uma luz que a gente olhar na luz, a gente se cega. Aquela luz a gente não cega, porque aquela luz é muito bonita. E a gente enxerga através dessa luz. Essa luz é muito bonita mesmo. Sempre eu fico no meu coração essa luz que envolve. Pois, irmãos, tem dúvida e fé em Jesus Cristo. Lembre-se dessa luz. Essa luz é muito bonita. Aleluia. Falar por, né, mas muito bom. E durante 2 meses demorou ainda uns dias, umas semanas para eu me recuperar. Ali Deus foi falando. Eu perguntei para Deus nesse meio caminho: quando eu vou sair daqui desse hospital, Deus? Ele falou em 99 dias. Ele deu 100 dias, mas um dia eu voltei para casa.
reconhecer a minha casa. E tudo era estranho. Porque ela estava morta por 8 horas, né? Mas Jesus foi me buscar ali no fundo do poço. Aleluia. Da vida. Essa luz que ele me deu. E agradeço a ele por isso. Peço assim, nesse momento. Queria mesmo fé e amor. Que Jesus cubra todos aqui, o nome sagrado dele, dê forças. Esse não vamos desistir. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que eu vou permanecer nesse caminho. Aleluia. Glória a Deus. E agora? Vem com minha curta, né? Meu nome é Brenda, sou aqui de Uata, meus pais é Mariana e Elmer. Desde os meus 3 aninhos, o Senhor tem me chamado no meu ministério de louvor. E com 11 anos eu comecei a cantar no grupo de louvor, tocando. Aprendi vários instrumentos, estudei comigo com alguns professores. E comecei a cantar na mocidade, desde pequenininha, só eu também. E na minha pré-adolescência eu sofri alguns bullying na escola, onde eu fiquei muito triste, me sentia sozinha. E quando eu entrei no Chugaco, eu comecei a andar com pessoas que faziam muitas coisas erradas, mentia, se drogava, prostituía. Então na igreja eu era uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu era fora da igreja. Comecei a ter problemas na minha família, tentei suicídio, perdi uma amiga muito querida de infância, onde me abalou muito. Com muitos problemas eu pensei que eu não ia chegar até aqui. Tentei várias vezes sair de casa com muitos problemas, mas eu sempre tive o Espírito Santo do meu lado dizendo que iria cumprir as promessas que eu tinha desde quando eu era muito pequena. E com esse tempo, esses anos para cá, o Senhor tem me dado amor pelas crianças, porque eu sei que é muito importante a gente colocar a palavra do Senhor enquanto eles são novos, porque quando eles crescerem, eles não vão esquecer. Vamos colocar na vida de nós. Eu tenho 48 anos. Eu não nasci no lar evangélico, mas desde quando eu estava no tempo da minha mãe, a promessa de Deus para minha vida. Eu tinha uma vizinha que era cristã, quando eu nasci, eu me apresentar na igreja evangélica, mas ela se mudou, me apresentar como uma macumbeira. Mas com 8 anos de idade, eu comecei na igreja, com umas
sozinha. E com 25 anos eu tive um encontro com Jesus. Aí antes de eu ter um encontro com Jesus, eu fui para o centro espírita. Me converti com 25 anos. Me peguei para ser missionária. Eu queria ser missionária transcultural. Fiz meu treinamento missionário em Córdoba, na Argentina. E me casei em 1998. Aí, depois de 3 anos, nós viemos para o Japão. Passamos por Suzuka, passamos por Toyohashi, Toyokawa, Kakegawa. Agora nós estamos aqui no Kuroi. E só Deus sabe, né, para onde nós vamos ainda. Mas uma coisa eu sei, a minha vida é de Jesus. E é onde Ele nos mandar, glória a Deus, né? Amém. Maravilha. Amém. Meu nome é Norma, sirvo ao Senhor em Itacautapita e estou muito feliz ali porque eu agradeço ao pastor, do Haroldo, que ouviu a voz do Senhor nessa terra e perseverou e abriu uma porta da gente estar, né, recebendo a palavra. Eu fui ali que eu recebi o Senhor e eu falo assim que tive uma vida assim, né, não tão cheia de problemas, mas uma vida que na mesmice, né? Porque eu não tinha aquela novidade de vida que quando a gente encontra o Senhor, né? É verdade. Aqui eu encontrei o Senhor, eu estou muito feliz porque meu esposo ainda não está servindo ao Senhor, mas ele já comprou um terno. Oh, aleluia. Para chegar, eu creio que Deus vai usar poderosamente. Meu Deus. Lá no Brasil, antes de vir para cá, estava dando problema na minha documentação. Eu fui para a igreja, né? Aí nessa hora eu tinha do Senhor. Eu fui na igreja, aí eles falaram que ia dar tudo certo, eu comecei a acreditar, mas eu falava assim, eu não quero ser crente não, eu não quero ser crente, eu queria só o nome do Senhor, eu não tenho o Senhor na minha vida. E porque eu falava que eu tinha cara de japonesa, e essa cara não combina com crente. Eu tinha um trabalho bom no Brasil, mas, né? Fechou os portas com meu esposo, aí abriu um negócio, quebrou o negócio, por causa que eu tinha assaltante, apertou o gatilho na cabeça da minha filha, quase que, né, fez que eu queria para tirar, né? Aí eu falei, não quero mais, fechamos o restaurante e viemos para cá. Chegamos aqui, minha filha já tinha aceitado o Senhor, né? Através da minha mãe, também ela estava se perdendo, porque o pai dela estava aqui, só estava nós lá, e ela era muito cuidada do pai, ficou apavorada, assim, ela ficou diferente, começou a ficar rebelde. Aí minha mãe já estava buscando o Senhor, levou ela para a igreja, e eu não queria que ela se batizasse de jeito nenhum, nunca tinha batizado, não precisa ser batizada de novo. Aí eu liguei para o meu esposo, aí minha filha já estava fazendo um monte de piercing, já queria fazer piercing na língua. Aí meu marido falou assim, melhor ela, né, acompanhar sua mãe. E ela foi, acompanhou, eu fui batizada, ela se batizou. Aí viemos para cá, Deus colocou ela do lado da igreja, do Itacaó. Meu Deus. Aí ela ia, me chamava, eu ia pelos louvores, né? Eu ia só pelos louvores, aquela moça vai cantar? Minha filha falava, vai. Aí ia eu, ia meu filho, ele na época tinha 5 anos, 6 anos. E assim foi, irmãos, até que um dia eu cheguei naquela palavra, né, que eu sou morna quando partei, né? Aí eu falei assim, não, eu vou me batizar, e me batizei faz 7 anos, depois eu né, fui batizada com o Espírito Santo, tive o privilégio de ter uma moça como minha coordenadora, então eu aprendi muito com ela na simplicidade dela, é uma mulher que serve o Senhor com todas as forças dela, com tudo que ela tem. Aprendi Deus, né, pela misericórdia dele, porque eu falei assim, como aquela irmã, falei assim, pastor, tem certeza, né, que o senhor falou do Senhor, né, com a irmã Fernanda, né? Ele falou, não falou. Então eu fui na força do Senhor, porque eu não conseguia nada, não sabia nada, e o Senhor me sustentou. Então o que eu aprendi, irmãos, eu queria pedir uma coisa, é guardar assim no coração. E tudo que Deus dá para fazer, Ele já entregou nas suas mãos. Aleluia. Então as armas que Deus deu, a gente possa usar. Amém? Senhor, dessa oportunidade. Oh, aleluia, Jesus.
Minha mãe era mãe solteira, não conhecia meu pai. Minha mãe não tinha um padrasto, não tinha abuso, criança, prostituição, drogas. Então, se eu colocar alguém nessa sala, eu já não vou dar aqui me envolvi mais ainda, conheci meu esposo hoje, meu esposo depois, só que fui abandonada, aí fui abandonada e abandonada, né? Mais nova, mais noite, mais curto também, e até que voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu só que me ensinei, voltei para o Japão, morei para minha esposa. Graças a Deus, hoje para agora assim, certo? Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Graças a Deus, irmão. Senhor, na nossa vida, hoje nós gostaríamos aqui, começando desde a minha infância, minha mãe aceitou Jesus, meu pai é um japonês que tinha terra no Paraguai, e ele trabalhava no lavoura, tinha bastante algodão, mas conforme ele ia se envolver na bebida, foi perdendo tudo, e o Senhor nos trouxe para o Japão. E aqui no Japão, na minha adolescência, eu comecei a trabalhar, queria ter a minha própria vida. Vinha na igreja com a minha mãe, eu era crente Raimunda, era a igreja todo mundo, queria Deus que deu mundo. E lá fora, na fábrica, eu conheci meu colírio, que até um esposo hoje. E o meu colírio também é longe de Deus, e eu me afastei completamente. Quando nos casamos, o casamento estava tudo ruim. O Senhor Jesus levou minha irmã de volta para os seus caminhos, levou na fábrica para trabalhar comigo, com a bolinha. E voltei para a casa do pai. Sabia que somente Deus Jesus podia transformar as nossas vidas. E ele fez uma grande obra na minha vida, na vida do meu pai, que era alcoólatra, da minha mãe, e hoje eu e minha casa servindo ao Senhor e toda a minha família, e orando para Deus esta noite. Amém. Aleluia. Dia 4 de agosto do mesmo ano, meu filho foi diagnosticado com câncer,
Então, para mim foi um momento muito difícil na minha vida, né? Porque ele pediu divórcio. O médico diagnosticou meu filho com câncer. Minha filha, aos 6 anos, ela foi diagnosticada com diabetes. Ela é dependente de insulina. Só Deus para fazer milagre na vida dela, e eu creio que isso vai acontecer ainda. Aleluia. Ele vai cumprir a obra na vida dela, como cumpriu do meu filho. Então, o pai dele, eu insisti 4 meses para a gente não terminar, porque eu sempre fui muito submissa a ele, então eu não sabia viver sozinha mesmo, né? Era comprar com ele, tudo era com ele. Então eu implorei, né, para ficar, mas só que daí ele já estava construindo outro lar, ou as coisas do mundo para ele estavam mais importantes do que a família. Mas só que eu fui muito criticada, porque mesmo ele, tipo, abandonando a gente, eu ainda conversava com ele, né, as pessoas me criticavam, porque como você pode ter o coração assim, né? Você conseguir olhar para uma pessoa que deixa você no hospital, sua filha lá sofrendo em casa. Mas eu não sei tratar ele de outro jeito, de outra forma, outras pessoas de outra forma. Eu falo assim, eu não sei guardar mágoa, então eu perdoei ele de todo o meu coração. Hoje a gente conversa pouco, né? Mas o meu filho, graças a Deus, foi curado, ele já acabou a quimioterapia, já tem cabelinho, minha filha já está bem já. E eu vim para a casa do Senhor no ano 2014, em março, que a irmã Valquíria missionária me contou para mim que era, nossa, não estou falando, né? Porque era culto da família, perdão irmãos, mas eu precisava de uns 5,90. Daí era culto da família, eu vim no sábado, como todo sábado eu errei, que era no domingo que ela ia missionar, e eu tive que vir no domingo de novo, né? Isso aí foi no domingo que eu aceitei a Jesus. Glória a Deus. Essa palavra, irmã, a missionária Nilda também estava, né? Foi nesse dia que eu aceitei a Jesus. E a partir desse dia só tinha alegria no meu coração, porque antes disso, no dia 15 ainda, que foi em março, no dia 16 que eu vim, na sexta-feira ainda bebi muito, porque depois que eu cheguei em casa, que a gente saiu do hospital, 6 meses internado lá no hospital, a minha filha também teve que ser internada, porque o pai não conseguia cuidar dela e cuidar da vida dele, né? Então ela precisou internar também, às pressas, e o médico conseguiu uma vaga para ela no mesmo hospital, então ela ficava do lado do nosso quarto. Então, daí minha vida melhorou muito lá. Mas quando eu cheguei em casa, ele não tinha caído a ficha, né? Daí ele vendeu a casa, a gente morava numa casa, já fazia acho que 6 anos, 7 anos. Ele vendeu a casa e minhas coisas estavam tudo no apartamento. Eu cheguei com as crianças e falei, meu Deus, e agora? Como é que se monta uma cama, né? As coisas tudo desmontadas. Eu falei, gente, vamos lá. As crianças queriam dormir no quarto, eu fui dormir no chão, na sala, não tinha tom, não tinha nada, porque ele tinha dado as coisas. Mas aos poucos a gente foi se ajeitando, só que daí o pior aconteceu, a ficha caiu, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? 2 crianças. Não onde eu me encostei, foi na garrafa de vinho, né? Toda noite eu bebia um pouco, toda noite eu bebia um pouco, toda noite eu bebia um pouco. Me alegrava, nossa, eu terminava as coisas, dava comida para eles, sentava lá na frente do estômago e bebia. Até que um dia ela falou para mim, chegou assim para mim, olha a situação, mãe. E eu lá, né, sentada no estômago lá, bem feliz, cantando, aquela música deixa, nossa, cantava toda vez. Ela, santa essa situação, mãe, você parece um cachorro aí, olha a situação. Eu falei, que isso, mãe, mas você fala comigo? Eu falei, mãe, é o respeito, menina. Daí ela, enquanto ele tá lá rindo, se divertindo, você tá aí, ó. Olha a situação. Nossa, lá foi como se ela tivesse enfiado uma faca assim, no meu coração. Assim, meu Deus. E daí eu tinha recebido convite, mas já era na metade do mês, eu não tinha nem culto ainda, né? Daí eu falei, não, amanhã eu vou, né? E fui, e pela honra e glória do Senhor, eu aceitei a Jesus no segundo dia que eu vim. Minha filha também, depois veio mais tribulações, porque eu aceitei a Jesus e daí ela não gostou muito, né, do jeito que eu andava, do jeito que eu estava fazendo, que eu não era mais alegre, que eu não sorria mais, que eu me vestia diferente, que eu não sei o quê. Que ela queria aquela mãe. Eu falei assim, o que aconteceu lá naquela igreja foi tão bom para mim, que eu não quero mais aquela pessoa. Já morreu aquela pessoa lá. Eu quero ser essa pessoa mesmo. Então eu vou morar com meu pai. Nossa, o inimigo usou a pessoa que o filho, né, com a mãe. Ele usou ela para me tirar daqui, mas eu fui conversar com a missionária, falou, não, se o teu propósito é Jesus, deixa ele trabalhar, ele vai trabalhar na vida dela, vai trabalhar, e vai trazer ela de novo. E eu orei, eu vinha às vezes aqui na igreja, sozinha com a missionária, dobrava o meu joelho, ela me contava a história da Bíblia que eu não conhecia, então me contou a história de Jó, que perdeu tudo. E eu falei, mas o filho, né? O filho não, né? Mas está aqui. Ela voltou, foi internada quase 3 meses no hospital, por falta de cuidado. E eu ia todo dia lá olhar ela. E ela voltou para minha casa, voltou para a casa do pai, que
Fui batizado no ano passado. Honra e glória ao Senhor, minha família. Eu e minha família servimos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais coisa, né? Mas obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Salve meus papai Senhor. Eu acho que a minha vai ser boa. Meu nome é Thalita, tenho 30 anos. Nasci num berço cristão. Os meus tios todos são pastores presidentes. Também tenho tio que é pastor presidente. Cresci num lar assim, rígido, muito rígido. E estou tentando aqui resumir o máximo, né, que é muito extenso, eu vou resumir. E meu pai teve 5 filhos, era para sermos em 8, e ele cuidava sempre de igreja. A igreja que eu frequentava, eu já vi muitas das vezes o meu irmão apanhando porque estava jogando uma bola. E se eu levantasse, eu não podia sair de qualquer jeito do quarto, tinha que estar bem vestida de saia. E com 15 anos, resumindo um pouco mais, com 15 anos, meu pai falou: filha, você vai cuidar das crianças. Tá bom, mas não tinha outra pessoa, eu vou cuidar das crianças. E lá a nossa igreja estava em construção, e era muita criança, a gente não tinha uma estrutura, né? E eu comecei a cuidar de criança. Só que começou a gerar uma mágoa dentro de mim muito grande. Eu amava fazer aquilo, cuidar das crianças. Eu fazia com amor. Só que o inimigo começou a trabalhar no meu coração. Por que é pecado? Por que eu não posso fazer isso? Por quê? Por quê? E eu fui ficando com raiva, mas não só por esses que era proibido, né? Porque o Espírito Santo estava ali falando por que não podia. Mas o que mais me gerou mais mágoa na época, que tinha um vizinho, que ele era pedófilo. E ele cercava, toda vez que eu ia para a escola, ele me perseguia. E eu tinha 7 anos de idade, quando começou. E graças a Deus, Deus nunca deixou, eu não sei por que Deus colocou isso no meu coração, eu nunca apontei na igreja. E Deus nunca deixou que ele tocasse em mim. Ele tentava, mas eu gritava, pedia a Deus. Aí um dia no meu quarto, eu falei assim: por quê? Se eu nasci num berço cristão, se meu pai é pastor, se o senhor tem usado vaso falando que eu vou ir para muito longe, isso eu já tinha uns 9 para 10 anos, por que isso está acontecendo comigo? Por que agora ele está querendo perseguir as minhas irmãs? Nós somos em 4 mulheres, eu sou a mais velha dela. Por quê? Se o Senhor é um Deus, eu comecei a perguntar para Deus, se o Senhor é um Deus que usa vasos aqui em casa para repreender o espírito da morte e fala: meu pai, olha, 30 dias de campanha porque o diabo quer tirar a vida, por que o Senhor permite isso para a minha vida? Aí eu comecei a ficar com muita raiva. E eu comecei a falar: então, Senhor, eu gosto de cuidar ali das crianças, mas isso em mim precisa ser curado. Eu estou com muita raiva, eu tinha raiva dos meus pais. Meu pai tentava me pegar no colo e eu corria dele. E ele sempre carinhoso comigo. E eu não contava nada, porque ele falava assim, que se eu abrisse a boca para falar, que ele ia entrar na minha casa, ele ia matar os meus pais. E eu tinha 8 anos de idade, eu era uma criança. E meu próprio vizinho, né? Só que eu descobri que ele estava também aproveitando das outras, todo mundo da rua. E eu fui ficando com muita raiva, e eu falei: Deus, eu queria receber o batismo do Espírito Santo. Agora eu já estou fazendo parte da mocidade, mas essa mágoa não vai dar, não vai dar, o Senhor tem que fazer alguma coisa. E um dia eu saí de viagem, aí ele tentou mexer com uma da minha irmã, que é a irmã do meio, e ela começou a gritar e chamou minha mãe e contou para minha mãe. Aquele dia meu pai chamou nós 4 e falou: o que está acontecendo? Conta para mim. E ele era rígido, né? Na época da igreja, a madureira era bem rígida naquela época. E eu falei assim: muito obrigada, Senhor, porque eu não tinha coragem de falar para meu pai. E eu não conseguia estudar, porque na volta eu tinha que fugir. E era difícil. E quando o meu pai soube, ele se calou e começou a orar. E falou: a partir de hoje vocês não vão mais sair na rua, vão tomar mais cuidado. Daquele dia em diante, a minha mágoa foi saindo, sabe? Porque ele descobriu, sabe? E eu comecei a cuidar do departamento infantil.
me casei, falei que nunca mais ia cuidar do departamento infantil porque eu peguei um amor tão grande. E naquela época eu levava bolinho de chuva, era leite com Toddy para as crianças. E só que o meu pai não fez nada por aquela pessoa. Eu não vi ele bater, eu não vi ele xingar. E Deus foi trabalhando, falou, é isso que eu vou te levar para muito longe, você vai continuar fazendo a obra. Quando eu cheguei em Fukuroya, que foi na igreja da irmã Sandra, eu tinha colocado o propósito que eu nunca mais ia cuidar do departamento infantil, porque eu tinha pegado um amor tão grande, eu tinha que casar, viver minha vida, e deixei as criancinhas lá. E quando eu cheguei pela primeira vez na igreja de Fukuroya, que eu sentei com as crianças, o pastor falou, olha, no meio da pregação ele parou e falou, olha, você vai ficar aí, estou sentindo comunhão. Só que ainda, depois de casado, resumindo, eu ainda guardava uma mágoa, e eu não sabia. Porque quando eu começava a falar desse assunto, que eu começava a chorar, eu culpava o meu pai. Ele não tinha culpa de nada. Mas eu culpava ele porque ele não tomou uma providência. Eu vi ele evangelizando aquele homem. Eu vi ele levar CD de louvores. Ele era locutor, ele evangelizava. Eu escutava esse homem cantar. E eu, por que ele não fez nada por mim? Por que ele não foi lá e prendeu aquele homem? Eu já pensei até assim, não, o problema sou eu. E eu ficava com raiva. Só que já vivendo a minha vida feliz, Deus me deu um marido maravilhoso. E eu culpava. Até que um dia, com 15 anos eu tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Mas eu queria algo mais do Senhor. Só que Deus falou, ainda precisa tirar essa raiz de amargura. Que adianta você cortar, mas se a raiz está lá dentro, não tem como. Você tem que limpar seu coração. E quando minha filha foi internada, irmãos, hoje eu vou acabar. Quando minha filha foi internada, ela teve uma bronquite asmática, eu fiquei 4 anos tratando dela. E aquele dia Deus colocou no meu coração que eu tinha que pedir perdão para o meu pai. Aí eu cheguei, pai, você me perdoa? Ele, pois filha, perdoa do quê? Eu falei, pai, me perdoa, porque quando eu era muito criança, eu tinha tanta raiva do Senhor. E o Senhor, usado pelo Espírito Santo, falava assim, olha, hoje lá na igreja uma irmã estava com muita raiva do pai, mas ela foi lá e pediu perdão. E eu sabia que o Senhor estava falando para mim. Só que eu não tinha coragem de falar para o Senhor, eu tinha raiva porque o Senhor não fez nada. Ele falou, filha, sabe por que eu não fiz nada? Naquela mesma noite que vocês falaram para mim desse homem, ele era evangelista, ia ser consagrado a pastor. Na verdade, a luta não era, Deus estava trabalhando na vida do meu pai. Oh, Deus. E aí ele falou assim, naquele dia eu olhei vocês 4 dormindo, eu falei assim, hoje eu vou matar esse homem. Mas eu não vou matar ele com faca, com nada, eu vou matar com as minhas próprias mãos. Então, eu não sabia nada, ele não tinha contado para mim. Quando eu saí de casa, veio uma irmã, usada por Deus. Essa irmã, ela foi uma bênção, onde ela orou, eu recebi também uma cura. E ela falou assim, pastor, eu vim aqui hoje para falar com o pastor, e contou uma experiência. Só que no meio da experiência, ela falou, eis que eu te digo, coração duro. E meu pai caiu de joelho. Não faça aquilo que você deseja no seu coração. Perdoa. Perdoa. E meu pai falou que só ele já tinha saído uma noite antes, preparado para matar o homem, ele não apareceu. Aquele dia, Jesus tirou aquela raiva. Foi por isso que ele evangelizou aquele homem. E por isso que eu não sabia. Naquele dia eu comecei a chorar, falei, meu Deus, me perdoa, porque eu fiquei com essa mágoa. E eu não sei por que eu estou falando, mas se algum de vocês passou isso na sua infância, é momento da gente rever o que está nos impedindo de receber mais e mais da presença do Senhor Jesus. E eu tenho que agradecer, foi muitas coisas maravilhosas. Hoje estou também aqui ajudando a igreja de Uapa no departamento. E nosso Deus é maravilhoso. E perdão, irmãos, por agora. E quero só agradecer a Deus. Amém. Meu nome é Raquel, tenho 34 anos. Desde a minha infância, eu nasci no berço evangélico, na Batista. E aos meus 12 anos, eu comecei a entender as coisas, fase de adolescência, me desviei.
sempre com vontade de ir escutar a palavra de Deus. E uma palavra que nunca saiu do meu coração era sobre o semeador que saiu a semear. Isso nunca saiu. E fiz muita coisa errada, irmãos, não vou dar detalhes. E numa dessas eu teve uma que foi muito forte, que eu tive que, tinha uma prima minha que foi morar com a gente, era considerada minha irmã, e ela tinha aceitado Jesus e falou, eu criticava muito ela, falava, você fica usando saia comprida, isso aqui. Aí ela falava para mim que um dia ela ia me ver com saia comprida, aceitando a Jesus na Assembleia, e eu dizia que nunca ia para a Assembleia. E ela, através dela, eu voltei para Jesus com 17 anos, porque estava com muitos problemas. E aos 19 eu vim para o Japão e me desviei novamente, porque não achava a congregação onde eu estava. E meu pai era desviado, meu irmão era desviado, então foi mais difícil. Aí aos 21 anos eu voltei para Jesus e... aos 21 anos eu voltei para Jesus, lá em Yamanashi, conheci a irmã Sandra, o irmão Henrique, e mais algumas pessoas. E depois de lá eu passei mais ou menos 7, 8 anos, aconteceu muitas coisas tristes lá, que envolveu aonde eu estava, eu tive que sair também de lá, porque eu podia morrer espiritualmente, novamente. Então, eu fui para a Toyota, onde minha mãe estava, naquela época ela veio para cá para o Japão, e foi a oportunidade que eu vim para a Toyota, e de Toyota eu evangelizei meu irmão, que estava desviado, minha mãe, e depois eu conheci o Diego, minha mãe queria levar eu para o Brasil, porque ela falava assim, você não vai ficar aqui se você casar. Aí eu vou conhecer e a senhora vai ver. A senhora vai conhecer o seu genro antes de eu ir, antes da senhora ir para o Brasil. Aí eu conheci o Diego, que é o presbítero Diego, e eu vim para Ramon Matos, aí congreguei com o Lata, aí agora nós estamos em Sanarudai. Eu e o Diego, pela graça de Deus, tenho 2 filhos maravilhosos que o Senhor me deu. Eu digo que aqui a igreja de Iuata nos estruturou para hoje estarmos em Sanarudai. E com a graça de Deus, Ele é muito bom mesmo. Ele tem nos sustentado ali. E antes da gente ir para Sanarudai, Deus já tinha falado com o irmão lá do Brasil, que via o Diego na frente de uma igreja muito pequenininha, mas que não era para ele temer. E depois falou comigo, que eu estava com medo, porque, irmãos, lidar com pessoas é tão fácil. Eu não sou fácil, né? Então, Deus tem nos sustentado, Deus tem cumprido cada palavra, tudo que Ele tem falado para a nossa vida, Ele tem cumprido. Vamos.
Alguém vai lá chamar em conta, porque as pessoas que estão fazendo o curso, isso é prova, tá? Vocês não sabem, mas é prova. Tem 3 provas que vocês vão fazer para receber o certificado, tá? Então tem que fazer o meu, né? Isso. Tá lá, só vem fazer. Se não fizer a prova, aí não pode receber, tá? A irmã chegou primeiro, vai ter que falar? Já falou. Tem que fazer a prova, tem que Vou falar tudo, vai virar noite, tá? tá? Vamos lá, rapidinho, tá? Vai terminar tempo. Da Silva, no Cal. Quero dizer para vocês que eu tenho 45 anos, como diz a irmã, eu acho. Então, meu pai era evangélico da Assembleia de Deus, foi coordenador da mocidade ali no Paraná. Mas ele chegou um casal do Japão, né, uma família do Japão, né, de imigrantes. E a minha avó era evangélica e falava que japonês era filho do cão, que eles estavam acostumados a ver descendente. Mas meu pai gostou da japonesinha lá, se desviou do evangelho, roubou a japonesinha, fugiu. E a minha mãe, aos 18 anos, eles me tiveram, voltaram para a família. E eu não tive a oportunidade de nascer no lar cristão, né? E mesmo meu pai sendo desviado, nunca me falou de Jesus. Aos meus 10 anos eu já me envolvi no crime, não eu com crime, mas com um dos piores criminosos da Zona Sul de São Paulo. Ele não me fazia usar droga, ele gostava que eu era educada, tomava um suco, meu português muito perfeito, não era jeito de maloqueira, então era bonequinha de porcelana de um dos piores bandidos de São Paulo. Fui mãe aos 14, aos 17, sofreram na mão do maligno e meu pai nunca me falou de Jesus. Mas um dia apareceu uma Bíblia na minha casa, no Novo Testamento. E aquele Novo Testamento, vou parar de rodar, eu comecei a ler. E no que eu comecei a ler, eu comecei a entender o Evangelho. Ninguém me explicava, mas Deus estava me dando sabedoria. E aquilo que eu duvidava, que eu perguntava em voz, me respondia no pensamento. E eu achava, eu estou ficando louca. Hoje eu sei que era o Espírito Santo que falava comigo. E através dessa Bíblia eu comecei a procurar Jesus. E eu tive um encontro com o Senhor Jesus, passei pelo vale da sombra da morte. Tive dificuldade e comecei a ir de igreja em igreja, e a igreja que estava falando que estava na Bíblia, eu ia ficar. E aquelas que eu achava estranho, que eles vinham conversar comigo, eu já mostrava na Bíblia deles que eles estavam errados. E Deus me levou para a Assembleia de Deus num culto de oração. E naquela época lá na Bahia não pode entrar uma pessoa num culto de oração se não for membro. E aquele senhor me fez um apelo ali na porta da igreja lá, que eu só podia entrar lá dentro se eu aceitasse Jesus como Salvador. E eu aceitei Jesus na porta da Assembleia de Deus. Entrei para a oração, nunca chorei tanto na minha vida, não de tristeza, mas de sentir Deus tirar aquele fardo da